Josué capítulo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O verso 6: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E o Senhor reforça no verso 7: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E pela terceira vez o Senhor diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Texto maravilhoso, irmãos. Quero orar, pedir para que o Senhor fale conosco. Feche os seus olhos aí comigo. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua palavra que é viva. Eu quero pedir, Espírito Santo, agora que o Senhor venha falar conosco, e que o Senhor me use como boca profética na vida dos seus filhos. Nós não queremos só saber a história que Josué viveu, foi maravilhoso. Nós queremos viver a história que o Senhor tem para nós. Então nos guia, segundo a tua vontade e segundo a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, se você continua nessa terra, é porque Deus ainda tem propósitos para realizar na sua vida. Se você ainda está nessa terra, diante de tudo aquilo que você já viveu e já venceu, é porque Deus tem planos e propósitos ainda para a sua história. A sua vida não é sem sentido, a sua vida não é ao léu. Deus, Ele tem planos específicos para pessoas específicas, e à medida que nós buscamos, Ele revela esses planos, Ele mostra, Ele nos faz saber, Ele nos faz entender. Cada vez que Deus fala, às vezes Ele vai falar de algo que vai impressionar você, que vai surpreender você. Deus sempre vai falar daquilo que Ele vê, e que para você seria impossível viver se Ele não fizesse acontecer. Deus, Ele sempre vê algo maior, e o que Ele tem para a tua vida é muito maior. O que Ele tem para nossas vidas é maior, é do tamanho dEle. E quando Deus fala, Ele está falando daquilo que Ele acredita, daquilo que Ele sabe que você pode viver nele. Deus, quando vai falar algo para nós, sempre vai falar de impossibilidades humanas, mas de possibilidades divinas. Impossibilidades humanas, mas possibilidades divinas. Deus sempre vai anunciar coisas que naturalmente você não seria capaz de viver, a não ser que o próprio Deus fizesse isso acontecer.
Nós servimos um Deus que pega pessoas que são improváveis, pessoas que a sociedade não acredita, que a família também já desacreditou, mas se essa pessoa acredita, ela vai viver algo sobrenatural, ela vai viver algo surpreendente, ela vai viver algo que ninguém dentro da casa, da família viveu um dia. Esse é o nosso Deus. Quando Deus fala conosco, Ele sempre vai falar da novidade. Quando Deus fala com você, Ele vai falar de algo novo que Ele quer realizar. E eu creio que Deus tem coisas novas para fazer na sua vida, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã na minha vida, na sua vida, e amanhã vai se renovar de novo, em nome de Jesus. E se você continua aqui, é porque ainda tem um propósito da parte de Deus para se cumprir. Tem algo que Deus ainda quer fazer na sua vida. Diante de tudo que nós vivemos nesses dias, irmãos, só teria sentido nós estarmos aqui diante de tanta gente que partiu para a eternidade numa pandemia. É porque Deus não escolheu você porque você era mais bonito, que você era mais santo, que você era mais bonzinho, que você orava mais. Não. É porque Deus tinha um propósito na sua história. E o Deus que começou essa boa obra, Ele vai até o final. Ele vai realizar e vai completar. Se você permitir, Deus vai completar. E é disso que eu quero conversar com você nessa noite, na palavra que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração, irmãos. Quando Deus fala, Ele revela novidade. Todas as vezes que Deus fala comigo, Ele vai revelar algo novo. E quando Ele está quieto, eu só espero. Mas quando Ele fala da novidade. Só que, irmãos, o Espírito de Deus falou ao meu coração hoje para ministrar você, é que depois que Deus fala e revela novidade, é necessário dar continuidade. Essa é a palavra de hoje. Não basta você saber a novidade, é preciso ter continuidade. Não basta saber apenas o que Deus quer fazer, é se submeter, é se render, é se adequar ao que Deus quer para a tua vida. A profecia é a palavra de Deus. Toda profecia é a Bíblia. Pastor, me fala o que é a profecia, porque eu sei que tem gente que Deus usa como profeta. Olha, irmãos, existe a simples profecia que qualquer pessoa pode profetizar. Quando você levanta a mão para alguém e diz Deus te abençoe, qualquer um pode fazer, o crente ou o descrente. Existe o dom da profecia que se manifesta através da ação do Espírito Santo. Isso só acontece quando o Espírito Santo usa a vida de alguém. Ou o cargo do profeta, quando Deus levanta na igreja para o aperfeiçoamento do corpo alguém que vai ser usado profeticamente. E é quando Deus entrega a palavra profética, seja ela a simples profecia, a profecia que veio através de um dom, a profecia que veio através de um profeta usado por Deus, eu preciso ouvir e adequar minha vida àquilo que Deus está falando. Saber o que Deus quer é a primeira parte. Fazer o que Deus quer é a segunda. Não basta eu saber o que Deus quer, eu preciso me render ao propósito de Deus. Não basta saber o que Deus está falando, eu preciso dar continuidade ao que Ele quer. Queridos, quando Deus faz algo novo, nós temos que dar continuidade. E nós muitas vezes buscamos, Deus, eu quero essa novidade. Aliás, a primeira canção que nós cantamos hoje é Espírito Santo, vem me visitar, porque eu quero viver algo novo. Sempre a gente quer. Eu quero algo novo na minha vida. Só que, irmãos, tem pessoas que sabem a novidade, outras que recebem a novidade, mas ao longo do caminho não dão continuidade. E que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração hoje,
para que eu ministrasse você, é que depois da novidade é preciso dar continuidade. Você vai ver isso na Bíblia, irmãos. Quando Deus decidiu, eu vou começar a criar todas as coisas, Ele liberou uma palavra, Ele disse haja, e aí começou a falar o que haveria. É um Deus que começa e continua. Ele disse: haja sol, houve sol, haja lua, houve lua, haja estrelas, houve estrelas, haja animais e houve animais. E aí Deus foi completando a obra até chegar no 6º dia, onde Ele disse: acabei. E depois que está pronto, descansou. O 7º dia Ele descansou. Irmãos, Deus fez o jardim e deu para quem? Deu para Adão e Eva. O que Adão e Eva tinham que fazer? Dar continuidade. Eles tinham que cuidar. Deus fez o jardim, Adão e Eva tinham que cuidar. Aí Deus fez o casamento. E o que o casal tem que fazer? Cuidar, irmão. Deus fez o jardim. O que o homem tinha que fazer? Cuidar. Deus fez o casamento. O que o casal tem que fazer? Cuidar. Aí Deus deu filhos. A família tem que cuidar. O problema é que o homem disse: eu não quero cuidar do jardim. O casal despreza o cuidado do casamento. E os filhos terceirizam a educação. A minha palavra de Deus hoje é de um Deus que depois que nos faz a novidade, nos dá a novidade, irmãos, espera que nós tenhamos a continuidade. Não basta saber o que Deus quer, eu tenho que adequar a minha vida para viver o que Deus quer. Eu tenho que me render àquilo que Deus quer. Algumas coisas vão ter que sair, porque não cabe no propósito de Deus. Outras vão ter que ser acrescidas. Algumas mudanças serão necessárias, e toda mudança é desconfortável. Mas se Deus propõe a mudança, sempre é para melhor. Toda mudança que Deus propuser na sua vida é para algo melhor. Toda mudança que Deus propuser na sua vida, irmão, não tenha medo, vai ser para algo melhor. Pior é ficar onde está do que encarar o desafio da mudança. Irmãos, quando Deus fala, nós temos que dar continuidade. Eu estou falando que depois da novidade, a novidade enche meu coração. É igual a mamãe. Eu sonhei em ter um bebê. Aí ela faz um teste e ela vê: agora eu estou grávida. Irmãos, está começando. Aquilo ali é só o começo do cuidado de uma vida inteira. Não existe ex-pai e ex-mãe. Não existe. Pode ficar velho, pode ficar barbudo, pode casar, pode sair de casa, o cuidado continua. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos ensina a continuidade, irmãos. Eu sei que a novidade alegra, mas a continuidade nem sempre vai trazer tanta alegria. Olha o que eu vou te dizer. A alegria talvez seja maior na novidade do que na continuidade, mas é na continuidade que está o propósito. Ai, foi lindo meu casamento. Eu entrei de noiva, eu lembro do meu. Lembro da minha esposa lá entrando, chique, né? Lembro de eu todo chique lá também. Mas agora, irmãos, agora tem a realidade. E a realidade é que, na verdade, aquilo ali tudo estava lindo.
Mas depois o cabelo se desfez, o penteado já foi, a maquiagem se perdeu. Quando eu acordo, o hálito já não é tão bom. A alegria está na novidade, mas o propósito está na continuidade. Você está entendendo isso, igreja? Queridos, o nosso Deus, Ele é Deus de continuidade. Diga comigo, meu Deus é um Deus de continuidade. Quando você cuida daquilo que Deus entrega para você, Ele vê. Pastor, e se Deus entregar algo na minha vida? Ele vai ver como você zela. E eu estou falando isso de coisas pequenas, irmãos, do nosso dia a dia. Tem gente, queridos, que não consegue cuidar nem da bicicleta, mas já está pedindo uma Ferrari. Está falando, Deus, me dá aquele carrão. Espera aí, aprende a cuidar primeiro da bicicleta. Engraxa a corrente da bicicleta, enche o pneu da bicicleta. Você acredita, irmão, que tem gente que praticamente tem que invadir o carro, porque o carro já não entra mais, porque a porta não abre. O que é isso? É alguém que um dia se alegrou e pediu a Deus, Deus, por favor, eu estou cansado de andar de Mercedes, quero meu carrinho. O Mercedes é o ônibus, né? E a pessoa vem na igreja e busca e crê, e aí o Senhor faz o milagre acontecer. Querido, mas não é capaz de tirar a titica do pombo que fez lá no carro. Você acha que isso não fala? Isso fala de continuidade, irmão. Isso fala de continuidade. Isso fala de zelo com aquilo que recebeu da parte de Deus. Você está entendendo isso, igreja? Queridos, quando você cuida do que é dado por Deus, mais Ele dá para você. Então, irmão, quer receber mais de Deus? Cuida do que você tem. Quantos querem ter mais de Deus? Você está com medo agora? Porque agora se comprometeu, né? Agora você me comprometeu, pastor, porque agora eu vou ter que começar a cuidar das coisas. Quantos querem receber mais de Deus? Então você vai ter que cuidar do que já tem. Na prática, para de fazer vista grossa do que você tem que arrumar na sua vida. Estou falando de coisas que você tem que arrumar lá em casa, que a esposa fica pegando no pé. Bem, está na hora de você colocar um pé nessa cama, porque chega de escorar essa cama com lajota. Vamos arrumar. E só. Não, irmão, eu estou falando de coisas naturais, mas eu quero voltar também para coisas espirituais. Tem muita coisa que Deus colocou na tua vida que não pode retroceder. Tem uma unção, tem dons, tem talentos, tem virtudes, que não pode ficar entulhado. Não pode, porque isso faz parte do propósito. Você está nessa terra ainda, passou por uma epidemia terrível e milhões de pessoas morreram. Eu estou aqui porque eu sou melhorzinho. Não, não é não. É porque tem coisa ainda que Deus tem que tratar na sua vida para usar você. É porque Deus, Ele está continuando, irmãos. Nesses dias eu tenho buscado mais a Deus. Esses dias eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu quero uma experiência de algo específico que eu ainda não vivi, eu quero viver isso aqui. E eu venho buscando. Essa noite falei para minha esposa, Deus fez, eu dormi, tive um sonho, e o Senhor me mostrou tudo, além do que eu imaginava, do que eu poderia imaginar, Deus me fez ver. Pastor, você já viveu coisas maravilhosas com Deus, irmão? Já vivi, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu não quero ficar onde eu estou. Eu quero mais. Eu quero mais dele. Eu quero conhecer mais ele. Eu quero ser mais usado nas mãos de Deus, irmão. Eu quero ouvir mais a voz dele.
Eu quero ficar mais cheio da glória dele. Eu não posso parar e me achar que está bom e achar que é confortável. Não, irmão, Deus é Deus de continuidade. E quando você cuida daquilo que Deus te dá, inclusive da unção que Ele colocou em você, mas Ele vai acrescentar. Primeiro você recebe, agradece, valoriza e cuida. Recebe, agradece, valoriza e cuida. Vamos lá comigo. Recebe, agradece, valoriza e cuida. O que é que eu tenho que fazer? Vamos lá? Só para você guardar para sempre. Eu recebo, agradeço, valorizo e eu cuido. E aí isso fala para Deus no mundo espiritual, irmãos. Está escrito em Mateus capítulo 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o colocarei sobre muito. Eu já quero muito, então cuida do pouco. Eu quero muito, zela do pouco. Eu quero mais, valoriza o que tem já. Está escrito também em Lucas 16 e 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Agora, em contrapartida, irmãos, a Bíblia fala que quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Queridos, nós servimos um Deus de continuidade. A novidade me alegra, mas eu não posso parar na continuidade, na novidade, eu tenho que dar continuidade. Você está entendendo isso? Irmão, do mesmo Deus que vem a novidade, vem a capacidade para você dar continuidade. Eu estou profetizando isso na tua vida, que do Senhor vai vir a novidade e também a capacidade para você dar continuidade àquilo que Deus entregou na sua vida, em nome de Jesus. Aliás, o nosso Deus é de novidade, continuidade e eternidade. Olha um Deus que fala assim, tem tanto para fazer na vida do meu filho, na minha filha, que eu vou levar a eternidade para realizar. Tem coisa que você vai viver aqui, tem coisa que você vai viver na eternidade, irmão, e Deus vai continuar trabalhando na sua história, em nome de Jesus. Diga comigo, depois da novidade, eu preciso da continuidade. Diga, Deus faz o novo, mas eu tenho que celebrar esse novo. Eu tenho que cuidar do novo, e eu tenho que dar continuidade ao que Deus colocou na minha mão. Tem algo que Deus colocou na tua vida, é precioso, irmãos. Pastor, fala de um novo rompimento. Tá, eu falo para você cuidar do que tem agora. Começa cuidando do que tem agora. Mas isso não traz mais alegria. Alegria, irmão, é quando rompe. O resto é uma decisão de dar continuidade. Você está entendendo isso? Quando eu faço a semana de oração aqui, logo logo a gente vai ter de novo. Porque é assim, quando eu ver que você precisa de fogo, eu boto você a orar aqui comigo. Normalmente é assim. Eu falo, irmãos, vamos para a semana do avivamento. Na segunda-feira eu tenho 50 pessoas. Na terça eu tenho 40. Na quarta eu tenho 30. Na quinta eu tenho 20. E na sexta eu estou quase sozinho aqui. Porque as pessoas não dão continuidade, irmãos. Elas querem coisas imediatas. Nós estamos acostumados a coisa imediata. A gente liga no iFood e diz assim, me dá, e começa a demorar, e demora meia hora, que não é nada.
você fosse tentar fazer meia hora, você não conseguiria fazer. Eles conseguem fazer e entregar, mas a gente entrou para uma cultura de imediatismo, não de cuidado daquilo que a gente tem, de espera e de paciência. Irmãos, para nós darmos continuidade, essa é a palavra de Deus para nós hoje, nós temos que seguir a direção da palavra, mesmo quando acaba a empolgação. O que eu faço para dar continuidade? Eu sigo a direção que a palavra de Deus me deu, mesmo quando acaba a empolgação. Fiquei muito empolgado, muito empolgada, mas eu sou uma pessoa que parece Coca-Cola, pastor. É assim, abriu, tem gás, mas daqui a pouquinho o gás sumiu. Irmão, tem crente Coca-Cola. Você já viu crente Coca-Cola? Tem crente que parece Coca-Cola. No começo, o irmão fala, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou nos cultos. Cadê o irmão? Aquele que prometeu diante de Deus que ia orar, que ia ler a Bíblia. É uma Coca-Cola. Só tem empolgação do início, não continua. Irmãos, a largada é maravilhosa, a corrida é cansativa, mas a vitória não está na saída, está na chegada. O que eu quero te ensinar, irmãos, é que para dar continuidade nós temos que seguir a direção que nós recebemos da palavra. Você recebeu uma direção da palavra? Então não muda o foco. Recebeu uma direção da palavra? Não muda o foco, irmãos, mesmo quando acaba a empolgação. Você não pode focar no que você vê, mas você tem que focar no que você ouviu Deus dizer. Vou falar de novo para você entender. Você não pode focar naquilo que você está vendo, no que você vê, senão você vai desistir. Você tem que focar no que você ouviu Deus falando para você. É alguém que disse assim: é isso que Deus tem para a minha vida? É a profecia, é a palavra. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É passo, é o outro passo, é o outro passo, é o outro passo, de passo a passo, eu estou vivendo o propósito. A Bíblia fala assim, olha aqui para mim por favor. A Bíblia diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não significa, irmão, que não vai entrar para o céu. É que não tem habilidade para viver a história do reino. Pastor, o que é aquela pessoa que põe a mão no arado e olha para trás? É aquela que volta para trás? Não, a Bíblia não está falando que ele voltou para trás. A Bíblia está falando que ele olhou para trás. Olha aqui, irmãos. Por isso que eu pedi para você olhar para mim aqui. Arado, pensa você, os irmãos que já moraram em sítio, a nossa cidade está precisando muito de arado. Pausa aí, né? Mas se você pega um carrinho para arar grama, e você está ali, você tem que olhar para onde? Para frente. Eu sei, estou seguindo em frente. E se eu me distrair ao longo do caminho e olhei para o lado? Irmão do céu, quando você vê, você criou outra rota, você criou outro caminho. Então aquele que olha para trás não é aquele que volta para trás, é aquele que perdeu o foco da direção da palavra recebida. E tem gente, irmão, que sabe o que Deus quer, mas é que acabou o gás. Tinha o gás no início, a empolgação, mas agora acabou. Aí fica olhando para os lados e tentando buscar uma outra rota, uma rota alternativa, irmãos. E Deus não é um Deus assim. Deus é um Deus de continuidade.
E o que eu tenho que fazer para dar continuidade? Irmão, segue a direção da palavra que você recebeu. Segue a direção da palavra que recebeu. Mesmo quando acaba a empolgação. Pastor, a empolgação do namoro era bastante. Do casamento no começo foi. Mas agora, depois de 20 anos. Então, irmão, vai ter que se empolgar 20 anos. Quando tiver 30 anos de casado, 40 anos, 50 anos, tem que estar empolgado ainda. Porque eu recebi uma palavra. Que Deus falou assim: eu vou formar uma família. Eu tenho um propósito para a tua família. E aí você vai ter que cuidar da sua esposa, irmão. Meu irmão, você vai ter que cuidar do teu esposo. Mas ele vai ficando ranziza, pastor. Cuida do ranziza. Mas ela vai ficando meio chatinha. Cuida da irmã chatinha. E ama ela assim. Ama ela assim. Mas acabou a empolgação. Então volta para a palavra. E dá continuidade ao que Deus colocou na tua mão. Pastor, se eu cuidar bem, será que Deus dá um novo? Não, nesse caso não. Nesse caso não se empolga não. Nesse caso é até o fim mesmo. Viu? Estou vendo essa empolgação aí. Você já votou lá diante do Senhor dizendo: é para sempre. Agora para sempre é para sempre. Fala amém, casado. Você está entendendo, irmão? A gente tem que pegar a direção da palavra e focar nela. O que Deus está me direcionando agora? Ai, pastor, mas é porque eu estou meio enjoado desse negócio aí. Não, enjoa não. Continua. Quando Deus falar para você: agora eu vou te dar um novo direcionamento, Ele fala de novo. Aí rompe o novo. E o novo vai trazer alegria, é o renovo. E aí Deus pode mudar o seu direcionamento. Mas daqui a pouquinho você vai ter que se manter nesse novo direcionamento. Irmãos, nós servimos um Deus de continuidade. Você precisa focar não naquilo que você está vendo ao teu redor. Você tem que colocar os seus olhos e focar no que Deus falou com você. Você tem que focar no que Deus falou com você. Escuta o que eu vou te ensinar. Quem só vive o agora, quando cansa, para. E aí, às vezes estava assim, um passinho para o rompimento. Era um passinho para o rompimento. Aí volta lá na fila, atrás da fila. Vou ter que começar tudo de novo. Vou ter que relembrar, ir para o culto. Aí tem gente que vai, sabe, Deus usou uma irmã lá no culto, colocou a mão na minha cabeça e Deus falou de coisas lá no passado que Deus falou. Ninguém sabia, eu escuto demais isso aqui. Eu fui no culto, ninguém sabia, e Deus falou de coisas para mim lá que tinha prometido na minha vida lá no passado. Por que Deus faz você saber de coisas que Deus prometeu no passado? É porque você não ficou na rota certa, e Deus está te fazendo lembrar o lugar e a promessa que Ele tinha te feito. E Deus está falando: você lembra que eu falei lá, cidadão? Você lembra do que eu prometi para você lá, minha filha? Era isso. Então eu estou te dando a chance de realinhar os seus pés, o teu passo e voltar. Porque você está aqui. Eu ainda tenho propósito para realizar na tua história. Eu tenho propósito ainda para fazer na tua vida. Eu não desisti. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel, e Ele vai cumprir até o dia de Cristo, irmãos. Quem vive somente ao agora, quando cansa, para. Mas quem vive para o propósito, irmão, vai suportar o processo e vai vencer.
Volta para o irmão pertinho de você, diga em nome de Jesus. Você vai viver o propósito de Deus. Mas irmão, fala para ele, irmão, em nome de Jesus, suporta o processo, porque você vai ver a tua vitória, em nome de Jesus. A Bíblia fala de Davi, um homem que era persistente. Querido, tem gente que para, porque cansa, enjoa. É quase uma bipolaridade. Não, uma hora quer, outra hora não quer. Isso não é de Deus não, irmão. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. Fora disso é de procedência do maligno. Mas Davi não. Davi sabia o que Deus fez dele. E Davi sabia a responsabilidade que ele tinha como rei. E aí o que ele fez? Está registrado tanto em 2 Samuel capítulo 22 como Salmo 18. O mesmo versículo. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E eu não voltei enquanto eu os vi destruídos. Tem gente que não sai da luta. Como você está, irmão? Estou na luta. Qual luta? Na mesma luta. Por quê? Porque fica nessa coisa. Uma hora luta, outra hora regride. Uma hora está na igreja, outra hora está fora da igreja. Uma hora está orando, outra hora está na balada. E aí não vence. Aí você fala assim, mas escuta, faz quanto tempo que você está nessa prova? Ah, pastor, essa prova já tem uns 30 anos. Mas tem coisa errada aí. O problema nunca vai estar em Deus. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e eu não vou sair da presença de Deus até pôr por terra toda essa história que o inimigo quis de derrota. Eu vou sair na vitória em nome de Jesus. Eu vou sair com a minha vitória em nome de Jesus, irmãos. O nosso Deus é de continuidade. Escuta, depois que você recebe a palavra e crê, é o rompimento da novidade. Mas você não pode deixar as coisas pela metade. Tem que concluir a direção que a palavra de Deus te deu. O que eu tenho que fazer? Concluir a direção que a palavra de Deus me deu. Depois da novidade, irmão, é preciso continuidade. Depois da novidade é preciso continuidade. O nosso Deus é de continuidade. Pastor, você leu um texto de Josué, mas que tem a ver com isso aqui? Tem tudo a ver. Josué, meu servo Moisés trouxe o povo até aqui, mas o propósito é além. Só que agora ele morreu. Mas não é porque ele morreu que o propósito acabou. Porque o propósito vai além de uma pessoa. Quando Deus dá um propósito para a pessoa, o propósito não é dela, é de Deus e vai além da vida dela, irmãos. O que Deus entrega para você não é para ficar em você, é para ir além de você. Aí o que aconteceu? O Senhor fala para Josué: Josué, Moisés morreu, o povo está aí, mas agora o propósito é que eles entrem e tomem posse da promessa, a terra prometida, e eu vou fazer você tomar posse. E se Josué falasse, eu não, ele ia saber que Deus queria fazer, mas não ia ser com ele. E se Josué falasse, olha, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, Deus ia falar assim, rapaz, quando eu falo de algo, você não vai conseguir viver mesmo, mas eu vou estar com você, apenas seja forte e muito corajoso, porque onde você for eu vou. É Deus prometendo a presença dele. Eu estou te dando a minha palavra e a minha presença. Eu estou garantindo para você palavra e presença. Palavra e presença.
que vai liberar o propósito. Irmão, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Essa palavra está sendo revelada. Nunca preguei ela desse jeito, não. Tem algo novo aqui da parte de Deus, algo fresco aqui, irmãos. O Senhor disse: Josué, a novidade está aí na sua frente, Josué. E eu estou falando na novidade. Seja forte, corajoso e dê continuidade à palavra que te foi revelada. Irmão, quando você vem para o culto, você já vai ter que saber. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Agora, se você se perder ao longo do caminho, Deus levanta um profeta para te redirecionar. Aí Deus vai falar com você de coisas antigas. Lembra, eu te chamei lá, eu falei aquilo lá com você. Você fala, como que essa pessoa sabia? Ela não sabia, era Deus usando para fazer você relembrar a palavra que você mesmo esqueceu, daquilo que Deus tinha de glorioso para fazer na tua vida. E por tantas coisas que você foi olhando para o lado e para trás, você perdeu o foco da palavra. E hoje Deus quer dar continuidade àquilo que Ele falou para você. Deus quer dar continuidade à palavra que deu para você, irmão. Deus não desistiu da palavra que Ele entregou para você, não. Deus não desistiu daquilo que Ele te fez sonhar. Deus não desistiu daquilo que um dia Ele entregou na sua vida. É você dizer: eu me rendo. E o Senhor vai fazer com que tenha continuidade aquilo que um dia Ele começou na sua história, em nome de Jesus, irmãos. Josué, eu estou falando com você que está aí na tua frente a novidade, você vai viver. Seja forte, seja corajoso. A minha presença vai estar lá com você. Ela vai garantir para você direção. Ela vai garantir para você ousadia. Ela vai garantir para você continuidade. Queridos, só dá continuidade quem não se esquece da direção da palavra. Onde quer que você for, a promessa vai com você. Você pode rodar onde for, pode sair dessa cidade, pode ir para onde você for, irmão, onde você for. Se Deus tem uma promessa na sua vida, a promessa continua dentro de você. Se Deus tem uma promessa com você, Ele não desistiu. Você está entendendo isso, igreja? Para dar continuidade, nós temos que seguir a direção da palavra, mesmo quando acaba a empolgação. Josué, a terra está aí, vai pegar o povo e vai levar para tomar posse. Agora é a hora. Vai devagarzinho, vai indo. Vai devagarzinho, mas vai indo. Pega a palavra e vai indo. E aí, o que o Josué fez? Ele disse: depois que Deus fala 3 vezes para eu ser forte e corajoso, que Ele vai estar comigo, eu não tenho opção. Vou ter que acreditar nessa promessa. Vou ter que acreditar nessa palavra. Irmão, não tem outra opção. Se renda àquilo que Deus falou. Cuida daquilo que Deus colocou na tua mão. Deus é Deus de continuidade. Pastor, mas aconteceu o que Deus prometeu? Abra a tua Bíblia aí. Josué capítulo 11. Josué 11. Olha o Josué capítulo 11, verso 23. Eles passaram o Jordão, eles entraram na terra. Aí você sabe que teve luta. Lembra? Olha para mim um pouquinho para a gente ler o texto aqui. Aí veio Ai, Jericó, teve um monte de batalha e o Senhor ia dando vitória. E eles iam avançando, conquistando a promessa, olhando para frente. Aí chega um dia, irmão, em Josué 11, 23, olha que maravilhoso. Foi assim que Josué conquistou, diga comigo, toda a terra.
O que ele conquistou? Conquistou o quê? Então, irmão, você não pode parar de orar e clamar e pedir e acreditar se o Senhor prometeu a salvação dos seus familiares, irmãos. Não, eu abri mão porque vai tudo para o inferno mesmo, pastor. Não vai. Está faltando você dar continuidade, irmão. Aí você vem na igreja, aí Deus usa o pastor, usa uma pessoa falando assim, ó, você está crendo no Senhor, estou visitando lá teu esposo, estou visitando tua esposa, estou visitando seus filhos. Deus tinha uma promessa mesmo na minha família. O que é Deus fazendo? Deus fazendo você relembrar da direção da palavra que você recebeu e esqueceu, mas que Deus está renovando, porque Ele quer dar continuidade à obra que Ele começou na sua vida, irmãos. Josué, olha aqui, querido, Josué conquistou toda a terra. O que ele conquistou? Deus falou que ia dar toda a terra, não falou? E ele conquistou a metade? Ele desanimou? Ele parou? Teve época que eu acho que ele cansou, não cansou? Mas ele não parou. Teve época que ele falou assim, ai, meu Deus, quanto problema na vida. Não, ele pegou o arado na mão e disse assim, não vou olhar para trás, vou seguir para frente, porque tem uma terra inteira para ser conquistada. E a Bíblia fala que ele conquistou toda a terra. Olha ali, irmão, foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A promessa foi dada para Moisés, mas quem experimentou foi Josué. Tem coisas que Deus prometeu lá para tua família, para o teu pai, para tua mãe, e você que vai experimentar, é você que vai viver, irmãos. E deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso de guerra. Você sabe quando você entra no descanso? Quando você completa aquilo que Deus mandou você fazer. Aí estamos indo nós lá para uma viagem missionária lá para Juazeiro do Norte. Sabe quando eu vou descansar? Quando eu chegar para cá e dizer assim, todas as pessoas que Deus tinha que salvar, nós salvamos. Todas as pessoas que Deus ia libertar, nós libertamos. Todas as pessoas que Deus ia curar, nós curamos. Nós cumprimos aquilo que Deus falou. E aí nós vamos ficar no descanso. Irmão, meu conselho para você hoje, não para. Não para. Continua. Você vai viver a promessa completa. Lembra da palavra, irmão, e faz o que Deus te direcionou para fazer. Há um tempo que Deus vai falar com você do que Ele vai fazer. Depois Ele vai falar de novo para direcionar. Mas o mesmo Deus que fala para saber e que fala para direcionar é o Deus que libera poder para te capacitar. Faltou teu amém. Você quer que eu dê uns berros aqui? Não precisa, né, irmão? O Deus que fala para você saber é o Deus que fala para te direcionar, mas é o mesmo Deus que libera poder para te capacitar, irmão, porque essa obra é dele, esse poder é dele, em nome de Jesus. Olha, ainda que você se canse, descansa no Senhor, mas depois se levante para avançar de novo. O nosso Deus fortalece o cansado, Ele dá vigor a quem perdeu as forças. Isaías 40, 29. É na presença de Deus, irmãos, que Ele te dá a promessa, te mostra o caminho e te capacita para viver esse propósito. Não desista. Foi assim com Jesus, vai ser assim com você também. Tudo que o Pai planejou para Jesus, Ele realizou. Ficou pela metade? Se ficasse pela metade, essa igreja não estava aberta. Não, Ele completou. Se ficasse pela metade, você não estava aqui hoje. Irmãos, Jesus não deixou nada pela metade. Eu preguei agora, nesse domingo, Hebreus capítulo 12,
1 e 3, que diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos na palavra. Quem é a palavra? Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Querido, Jesus não deixou nada pela metade. Ele recebeu a palavra, ele seguiu o caminho, e no final abriu o braço, e ele pôde dizer: Pai, está consumado. O que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Ele estava empolgado para a cruz? Estava não. Mas mesmo assim ele disse: é o propósito. E se esse é o propósito, eu não vou seguir outros caminhos. Só tem uma escolha. Eu sei o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu vou suportar o processo. Eu vou vencer essa cruz. E no final, eu vou receber a minha vitória. Eu creio, irmão, que você vai receber a tua vitória em nome de Jesus. Eu creio que assim como Jesus venceu, você vai vencer também. Dá continuidade. Não pense em desistir, irmão. Não. Pastor, mas eu tenho pensado. É aí que a graça vai te renovar. Que o Deus que fala com você é o Deus que capacita você. Volta os seus olhos para a palavra que recebeu. Lembra? Pastor, Deus falou de coisas grandes. Então, ele continua pensando do mesmo jeito. Ele não desistiu, não. Está precisando de força? É Ele que dá força para quem perdeu a força. É Ele que dá o vigor para quem não tem mais vigor. Quero terminar essa mensagem liberando essa palavra profética para você. Não foi eu que chamei você? Não fui eu que ordenei você? Não fui eu que dei a palavra para você? Então seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Por onde você andar. Você crê nessa promessa, irmão? Você crê nela? Traz à memória a palavra e dá continuidade. Cuida de tudo aquilo que Deus já colocou na tua mão. Volta os seus olhos para Ele. Para Ele. Ele sempre fala de coisas que naturalmente você não é capaz de viver, mas Ele é capaz de fazer. Se está cansado, descansa nele. Mas depois você se levanta e fala: Pai, acabou a empolgação, mas não acabou a fé. Acabou meu ânimo, mas eu fui naquele culto que o Senhor renovou a minha esperança. E se o Senhor disse que vai estar comigo, onde o Senhor for, eu sei que eu vou vencer.